O maior desafio foi deixar a minha mãe. Deixar a minha mãe doente e ir. Mas o Senhor falou para mim, vai que dos teus cuido eu. E por eu ter uma equipe também que cuidava muito de mim, né? Mas o meu maior desafio foi esse, porque na época era só eu assim que ficava mais, né, no hospital com a minha mãe e que morava com a minha mãe sozinha. Então esse foi o maior desafio também para mim, né? E também assim, né, a questão dos estudos, porque assim, para você também entrar dentro de um presídio, você também tem que se dedicar, né? Você também precisa estudar, entender um pouco, né? E para poder passar para elas, mas assim, foram vários desafios, mas Deus ele foi me ajudando, ele foi me dando estratégia e eu fui superando todos eles. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Rosimeire Aparecida Bin Siqueira, sou esposa do presbítero Ideraldo Siqueira Brito. Atualmente nós congregamos na IAP de Guaianazes, fazemos parte da capelania prisional, na liderança da missionária Solange Carvalho. Também sou líder do Ministério de Mulheres da IAP de Guaianazes. E o meu chamado na capelania foi através de um evento que eu fui participar. Lá eu tive a oportunidade de conhecer, né, a pessoa da missionária Solange, aonde ela me fez um convite para eu fazer parte dessa equipe. E a princípio eu fiquei muito ansiosa e ao mesmo tempo muito feliz. E ali já nascia o meu chamado, né? E eu não entendia. Mas eu tive a oportunidade de a primeira vez ir no presídio, um lugar onde eu imaginava totalmente diferente, porque quando você está fora você imagina uma coisa, mas lá dentro a realidade é diferente. E eu tive experiências extraordinárias lá dentro, tive um divisor de águas dentro da minha vida. Eu fui impactada por mulheres ali, grandes mulheres de Deus também. Mulheres que tinham até mais experiências do que eu. Aprendi muito com elas. E acredito que também passei um pouco, né, do que eu aprendi na igreja também para elas. E ali dentro nós tivemos, assim, experiências fantásticas. Foi onde eu tive a oportunidade de liderar um pavilhão com mais ou menos 70 mulheres. E nós tínhamos atividades todos os sábados. A missionária Solange dividia as equipes e eu liderei por quase 10 anos um pavilhão. E fui muito feliz. E foi ali que eu descobri que nascia o meu chamado para liderar, né, um ministério de mulheres, a qual eu já estou atuando, vai para 4 anos na igreja, né, local. E foi maravilhoso. Nós tivemos muitos trabalhos ali, dentro do presídio nós tivemos grupo de louvor, nós tivemos ministério de dança, nós tivemos estudo bíblico. Ali eu aprendi muitas coisas, sabe? E assim, foi maravilhoso. E eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Porque enquanto eu estava indo, fazendo, o Senhor também estava fazendo na minha vida e na minha família. Na minha mãe, Deus cuidava da minha mãe. Porque esse trabalho de capelania foi muito desafiador na minha vida. Porque eu saía para fazer capelania e eu deixava a minha mãe doente em casa. Mas Deus cuidou de mim em todo o tempo. Deus sabia de todas as coisas. E eu tive uma equipe maravilhosa que sempre estava comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. A missionária Solange foi uma mãe para mim. Eu tive muito apoio da minha igreja, muita cobertura espiritual. E foi através deste trabalho de capelania a qual o Senhor preparou um esposo para mim. E nós fazemos a obra junto hoje. E eu posso dizer que foi muito bom. Capelania é muito bom, gente. A realidade é outra. Você conhece pessoas ali, sabe, com experiências tão extraordinárias que quando você está lá fora, você acha que está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo nada. Mas quando você começa a conviver
e ver, né, esses tipos de situações, você começa a ter uma outra visão. E eu tive. Eu cresci muito espiritualmente, me tornei uma pessoa com muita fé. Lá dentro eu tive a oportunidade de presenciar, gente, um grande testemunho. Um testemunho, assim, que fez uma diferença extraordinária. Sabe? Um testemunho na qual nós levantamos uma campanha da meia-noite. E numa sexta-feira, o título da campanha era A Noite da Decisão. E no sábado seguinte, uma moça, ela ia tomar uma decisão que não ia ser bom para a vida dela. Não ia. E ela tomou a decisão de não fazer o que ela ia fazer. Você pode contar qual era essa decisão? Ela ia se casar com uma pessoa lá dentro. E quando foi no sábado que nós chegamos, a igreja chegou para cultuar e ela vinha com um sorriso enorme. E assim, aquilo foi muito impactante, aquilo foi muito marcante para mim, porque eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, será que o que eu estou fazendo aqui, eu e meu esposo, está sendo, né, tá sendo bom para o Senhor? A gente está vendo frutos? Está acontecendo alguma coisa? Porque até então eu estava tão envolvida com a obra que a gente acaba, sabe, achando que não está fazendo nada, né? Mas quando eu vi aquela moça vindo com aquele sorriso grandioso e falando, né, do que Deus fez na vida dela, e ela tinha jejuado na sexta-feira, aquilo para mim foi extraordinário. Eu pude ver, sabe, o cuidado de Deus na vida daquela moça, porque ela foi liberta, e na minha vida também, porque aquilo edificou cada vez a minha fé, né? Eu fui cada vez mais edificada e quanto mais eu ia, mais eu queria ir. Mais eu queria ir, eu queria mais. E foram muitas coisas que aconteceram lá dentro, né? Do presídio de Santana, no CPD de São Miguel também. Só que cada presídio, né, é uma hierarquia. E sempre a missionária Solange, ela nos instruía, né, pra gente fazer da forma como era para ser feito, né, respeitar os limites, as condutas, né, e era muito bom. E nesse tempo a minha mãe ficou muito doente, a minha mãe veio a óbito, né, e se não fosse a capelania, eu não sei o que seria, porque Deus trabalhou muito na minha vida, muito mesmo. Eu vi muitos frutos lá dentro. Hoje, eu recebo pessoas que estiveram lá, inclusive nós tivemos um trabalho do Setembro Amarelo, na qual eu convidei, né, uma moça que ficou presa 25 anos, e ela pregou na nossa igreja e foi maravilhoso, foi extraordinário o testemunho dela, as palavras, e isso tem me edificado cada vez mais, sabe? Capelania não é brincadeira, capelania é muito sério, sabe? E assim, é Deus que nos prepara, é Deus que nos coloca de pé. E eu falo para vocês, é uma visão que vai muito além. E se não for por amor, não tem como. Eu amo capelania, eu amo, tá no sangue. Quando você chegou lá pela primeira vez, quando você entendeu esse chamado, foi desafiada a começar esse trabalho, como foi o impacto que gerou no seu coração? E eu gostaria que você também contasse como funciona o trabalho, como funcionou, né, nesse tempo o trabalho da capelania com as mulheres, estudo bíblico, louvor. Conte pra gente como foi o seu impacto, primeira vez, e depois como foram os trabalhos, o que acontecia lá dentro. Né? Então, quando eu cheguei, né, no presídio, eu vi aquele monte de portão se abrindo. Eu confesso que cada portão que abria era um frio que eu sentia, né? Mas quando eu entrei lá dentro, que eu cultuei junto com elas, que eu pude olhar cada olhar, sabe? E ver que cada olhar existia uma tristeza, um sentimento. Mas quando a gente começou a cultuar, porque lá dentro, gente, é igual na igreja. Lá tem as irmãs que dirigem o culto, tem as irmãs que pregam,
tem as irmãs intercessoras que oram, tem as irmãs que louvam. Então, os nossos trabalhos eram assim, a gente tinha, né, um script e chegava lá e o Espírito Santo fazia a obra, né? E lá dentro existia muito o aquebrantamento de coração, né? Eram muitas irmãs que passavam só por passar, mas daqui a pouco elas ouviam louvor, elas vinham, elas cantavam também, e ali elas eram aquebrantadas, né? Participavam dos cultos. E foi lindo, sabe? Foi uma experiência, assim, muito boa com elas, que eu tive lá dentro. Uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Como nasce o grupo que você começou a liderar, esse grupo, esse pavilhão lá? Como surgiu essa oportunidade de liderar aí? Surgiu, na época que eu comecei, tinham 5 meninas. E aí eu comecei a pedir para o Senhor uma estratégia, né? E como a gente está sempre debaixo de uma cobertura espiritual, e a missionária Solange sempre também nos orientava, a gente saía nos pavilhões integrando, né, entregando alguns panfletos, fazia campanhas. E aí uma convidava a outra, sabe? Sempre convidava, porque muitas delas ali estavam envolvidas, né, no trabalho também, né? Porque elas trabalham lá dentro. Mas as que podiam vir, elas vinham. E aí uma ia chamando a outra, e a gente também fazendo, né, o trabalho lá dentro. E assim o ministério ia crescendo. E aí quando se tornou, né, uma igreja lá dentro, foi aonde a gente foi dividindo, né? Olha, vamos ver os talentos, né? Ah, eu quero ficar como, né, líder do Ministério de Louvor. Ah, eu quero cuidar da parte da administração. Eu quero ficar na intercessão. E aí a gente foi, então, dividindo, né? Os ministérios lá dentro. Legal. Aí vocês começaram com os estudos bíblicos e também a preparação para o batismo, né, de várias pessoas. Como você viu assim, quanto esse trabalho começou a impactar as vidas dessas mulheres? Elas foram impactadas porque, na verdade, nós tivemos sim os estudos bíblicos, né? E muitas delas foram confrontadas, né? Pela palavra. E nós tivemos batismo lá, sim. Batismos, assim, maravilhosos, onde nós tivemos oportunidade muito grande, né? Com a diretora do presídio. E elas se impactavam também muito no lava-pés. O lava-pés chamava muito a atenção, né? Porque muitas delas que congregavam ali com a gente já eram, né, crentes. Então, assim, muitas eram de outras denominações. Então, para elas, o lava-pés, né, era um ato de humildade. E era ali onde muitas, né, perdoavam e eram perdoadas. Então, assim, a gente viu um impacto muito grande ali, né? Elas ficavam muito sensíveis, né, quando elas participavam desse momento, né, do lava-pés, da ceia, né? E era um aquebrantamento, assim, profundo, né? Assim, na sua visão geral, né, qual foram os maiores desafios que você teve que enfrentar para realizar esse trabalho? O maior desafio foi deixar a minha mãe. Deixar a minha mãe doente e ir. Mas o Senhor falou para mim, vai que dos teus cuido eu. E por eu ter uma equipe também que cuidava muito de mim, né? Mas o meu maior desafio foi esse, porque na época era só eu assim, que ficava mais, né, no hospital com a minha mãe e que morava com a minha mãe sozinha. Então esse foi o maior desafio também para mim, né? E também assim, né, a questão dos estudos, porque assim, para você também entrar dentro de um presídio, você também tem que se dedicar, né? Você também precisa estudar, entender um pouco, né? E para poder passar para elas, mas assim, foram vários desafios, mas Deus ele foi me ajudando, ele foi me dando estratégia e eu fui superando todos eles. E caminhando um pouco para o final, eu queria te perguntar assim, o que você aprendeu com essas mulheres privadas da sua liberdade, né, que você leva até hoje, né, de todo esse trabalho, da continuidade desse trabalho, o que você mais aprendeu, que impactou a sua vida nesse processo? Eu aprendi que muitas, né, das que estão lá dentro,
elas estão presas, né, no cárcere por algum ato que elas cometeram, mas a gente aqui fora também. A gente aqui fora também está presa a algo. E lá dentro, fazendo esse trabalho com elas, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a ter mais fé, eu aprendi a ser mais mansa, eu aprendi a ouvir mais, eu aprendi as estratégias. Também foi muito bom para mim porque a gente não pode perguntar por qual motivo elas estão lá. Mas a gente começa fazendo a obra lá dentro e o Espírito Santo ele vai mostrando, né, algumas coisas para a gente. E a gente acaba compartilhando algumas coisas e você acaba vendo, né, que muitas das que estão ali, elas precisam de um abraço, elas precisam de uma palavra, né? E muitas vezes eu fui ali para falar, mas eu é que recebi, né? Então, assim, foi uma troca ali. Foi uma troca, sabe? De abraços, foi uma troca de palavras, né? E assim, sabe? Eu acho que só indo mesmo para você, sabe? Saber. Porque cada um tem um tipo de experiência, né? E assim, eu tive experiências fantásticas lá dentro. Eu aprendi muita coisa com elas, elas aprenderam comigo, né? E assim, eu pretendo levar isso para minha vida, porque são mulheres que são guerreiras, mulheres desafiadoras. Lá dentro não é fácil, entendeu? Você luta todos os dias para sobreviver. Então, assim, eu parabenizo muito elas ali, viu? Porque não é fácil. Tem que ter muita força ali para continuar. E assim, muitas elas não aguentam, mas eu parabenizo aquelas que sobrevivem, viu? Você lembra de alguma história que te marcou? Que você queira compartilhar? Ah, eu lembro de várias, sabe? Eu lembro de várias e assim, são histórias que foram assim, me marcaram muito. Eu voltava para casa, sabe? Impactada, porque a gente tá lá e a gente ouve assim, irmã, eu estou aqui porque eu me defendi, entendeu? Irmã, hoje eu estou aqui pagando por um ato porque ou era eu ou era ele, entendeu? Ou eu matava ou eu morria. E, e assim, também teve o caso de uma irmã lá dentro que ela precisou ser levada, ela era crente, e ela precisou ser levada para lá, para pregar o evangelho, porque ela falava que no presídio jamais, ela podia pregar em qualquer lugar, menos lá. E o Senhor levou ela lá, para ela cuidar de um pavilhão, e ela cuidou de um pavilhão ali durante 3 anos, depois ela foi transferida, e depois eu não vi mais ela. Mas foi algo assim tremendo que o Senhor fez, né? Porque a obra na vida da gente, quem faz é o Senhor. A gente não escolhe, né? Mas o Senhor é que nos escolhe, né? Então, assim, isso foi assim, me marcou também. Saber que ela foi levada lá sem nenhum problema, mas para poder pregar o Evangelho. Para finalizar, que palavra você deixaria assim para as pessoas que de repente têm no coração desejos de se envolver no trabalho da capelania? Que conselho, que palavra você deixaria? Olha, é assim, muitas pessoas hoje não fazem capelania porque têm uma visão, né, diferente. Tem medo, né, porque talvez está aqui fora e pensa que lá dentro elas vão te machucar, elas vão, você vai sofrer algum tipo de algum tipo de situação lá dentro, né? Mas não é, gente, não é, sabe? Quando você entrar lá dentro, elas te recepcionam muito bem, sabe? A gente sente aquele calor, aquele amor, sabe? E a gente vê a necessidade que elas têm de uma palavra. Porque elas ficam a semana toda esperando o sábado, esperando uma visita, porque muitas delas ali, a família não vai mais visitar. Então é muito importante, né,
E sem contar que a gente está cumprindo o ID do Senhor, né? A gente está indo fazer a vontade do Senhor, né? Então, assim, é muito importante, é muito prazeroso, é muito amoroso e é muito gratificante também. Então, meu conselho é vai. Vai porque cada um tem uma experiência diferente. E eu fiquei por muitos anos lá. Hoje, eu não estou assim 100%, né, no presídio, mas eu confesso que assim, o presídio ainda está em mim, porque eu tenho muitas lembranças boas, né? Fiz muitas amizades lá dentro, que hoje estão aqui fora, né? Eu convivo com elas. Então, assim, sabe, são pessoas maravilhosas e que tiveram uma oportunidade na vida, né? E que hoje elas estão melhores, por causa de uma visita, né? Por causa da capelania. Então, seja um capelão também, você também. Olá, eu sou a missionária Solange, líder da Secretaria de Capelania. Fique agora com algumas ações da Secretaria de Capelania pelo Brasil. A Secretaria de Capelania do Amazonas promoveu um evento de toque, cuidado e inspiração, especialmente dedicado às mulheres e adolescentes da Promessa em Valparaíso. O palco desse encontro especial foi a Igreja das Crianças, transformada em um espaço de acolhimento e beleza. A programação foi cuidadosamente elaborada, começando com um delicioso momento de cuidados com a beleza, valorizando a autoestima e o bem-estar de cada participante. Em seguida, o foco se voltou para a saúde. Alinhado à importante campanha Outubro Rosa, a psicóloga e diaconisa Laís ministrou uma palestra essencial, destacando a importância inegociável do cuidado com a saúde da mulher em todas as suas dimensões. Foi um momento de aprendizado profundo, reflexão e impacto. A missionária Osilete, presente no evento, resumiu o sentimento de todas. O encontro foi verdadeiramente marcante e transformador. Parabéns à Secretaria de Capelania do Amazonas por investir na vida e na saúde dessas mulheres. Olá, sou o pastor Evaldo Caetano, congrego ali na Igreja Adventista da Promessa, no bairro de Guaianazes, com os irmãos. Estou aqui muito feliz e satisfeito por esta rica oportunidade que tenho recebido para falar com vocês sobre o tema a importância da igreja acolher egressos e familiares de pessoas que estavam encarceradas. A importância da igreja acolher essas pessoas. Conversando com um missionário há um tempo atrás, ele estava totalmente empolgado com o trabalho fora da igreja e ele falou que se sentia muito bem por poder visitar os presídios e etc. e tal, e que já não dava tanta importância para o trabalho interno da igreja, e sim ao trabalho externo. E eu ouvi bem o que ele falou e falei para ele o seguinte: escuta, você já parou para pensar na importância do trabalho dentro dos presídios? E eu notei isso na sua fala. Porém, eu gostaria que você parasse para pensar na importância do papel da igreja para acolher essas pessoas. Nós que trabalhamos dentro do presídio, de forma alguma podemos menosprezar o trabalho da igreja, o trabalho interno da igreja. Porque o trabalho interno da igreja é algo fundamental e muito especial, e eu quero falar com vocês a esse respeito. Por quê? Porque quando nós vamos ao presídio e ali evangelizamos e ali falamos do amor de Cristo Jesus, e ali nós ganhamos essas almas para o reino de Cristo, nós a levaremos para onde? Evidentemente, nós a levaremos para dentro da igreja. E aí então nós precisamos de uma igreja
com capacidade para acolher essas pessoas. Precisamos de uma igreja estruturada, precisamos de uma igreja preparada para receber com amor essas pessoas. Precisamos de uma igreja missionária, uma igreja com visão missionária. Sabe por quê? Quando alguém sai do cárcere, ele enfrenta, sem dúvida nenhuma, preconceito, rejeição e muitas outras dificuldades. E a igreja vai ser um lugar de acolhimento para essas pessoas. A igreja vai ser um lugar de acolhimento não somente para elas, mas também para os seus familiares. E eu quero usar um texto com vocês, um texto que está aqui em Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é isso, quando você se dispõe a ajudar a pessoa a carregar sua carga, você está aliviando a carga dela. E esse é o papel da igreja. A igreja foi instituída por Cristo também para isso, para auxiliar no peso. E o que essas pessoas, elas já carregam de peso em seus ombros, elas verdadeiramente necessitam de alguém que possa ajudá-las. E o papel da igreja, como disse anteriormente, ele é fundamental nesse trabalho. Eu te convido, ó irmão e irmã, você que faz parte da Igreja de Cristo, que você seja um aliviador de carga destas pessoas que sofrem com a opressão deste mundo. O trabalho dentro dos presídios é maravilhoso, é fantástico. Tem transformado, ou seja, Deus tem transformado a vida de muitas pessoas através desse trabalho. Mas o papel da igreja é fundamental para que essas pessoas sejam bem e muito bem acolhidas. Deus abençoe a todos, que a graça de Cristo esteja sobre cada um dos nossos ouvintes neste momento. Deus abençoe.